Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual, mais uma videoaula para vocês. E a gente volta com a indicação da aula de hoje com a nossa acolhida e a nossa agenda. Então, vamos começar com a nossa oração que diz: Senhor, peço que assumas o controle do meu futuro. Não quero ter sonhos nos quais tu não estás, Senhor. Não quero fazer planos que não sejam abençoados por ti. Não quero trabalhar duro tentando plantar algo que jamais dará frutos, por eu não ter recebido as sementes das tuas mãos. Ajuda-me a não desperdiçar tempo precioso saindo do caminho e tendo de voltar novamente ao mesmo lugar. Não quero chegar ao fim da minha vida e lamentar o tempo gasto longe de ti. Portanto, submeto agora o meu passado, presente e futuro a ti. Amém. Então, vamos agora à indicação da nossa agenda, tá certo? Que começa com correção da atividade da página 65 a 69. Então, vamos lá. Ampliando a linguagem, antítese, que diz o seguinte, lá da página 65, acompanha comigo, pega o seu módulo e vamos começar a nossa videoaula. Leia a seguir os versos de uma canção. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Lulu Santos, Último Romântico 2, 1996, no CD faixa 4. Nesses versos, há algumas ideias opostas. Indica o que se opõe no primeiro e no segundo verso e depois o que se opõe no terceiro e no quarto verso. No primeiro e no segundo versos, som e silêncio. No terceiro e no quarto versos, luz e escuridão. Tá bom? No primeiro e no segundo versos, som e silêncio. No terceiro e no quarto, luz e escuridão. Que ideia essas oposições sugerem? Sugere que a existência de algo sempre depende de um elemento contrário a ele. Tá bom? A expressividade criada por palavras ou expressões de sentido contrário é chamada de antítese, certo? Ainda na página 65, intitulada aí Paradoxo, nós temos: leia novamente uma estrofe do soneto de Camões. Em seguida, responda as questões abaixo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Esses versos reúnem ideias contraditórias. Identifique-as. Fogo que arde sem se ver. Ferida que dói e não se sente. Contentamento descontente. Dor que desatina sem doer. Bom? Aí nós vamos aí. A oposição apresentada nos versos do soneto de Camões é absurda, exagerada ou possível de acontecer? O que vocês acham? De uma opinião mais comum, ela é absurda, né? Pois é importante, né? Pois é impossível, aliás, é importante você perceber que é impossível não notar um fogo que arde. Existir uma dor que não seja sentida, ou um contentamento que não seja contente, né? Que não seja um contentamento que seja descontente, aliás. A reunião de ideias contraditórias, tá certo? Incomuns e ilógicas em um mesmo enunciado é chamado de paradoxo. Tanto a antítese quanto o paradoxo, eles apresentam ideias, palavras ou informações contrárias. Porém, o paradoxo é uma espécie de antítese especial, pois revela uma aparente falta de nexo ou de lógica entre as oposições relacionadas à mesma ideia, como, por exemplo, uma dor que não se sente. Cada trecho a seguir, na segunda, contém ou uma antítese ou um paradoxo. Leia-os. A. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Flor Bela Espanca, poema de Flor Bela Espanca, São Paulo, Martins, fonte, 1996, página 171. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo está muito gripado. Açúcar é doce, o sal é salgado. André Azambuja. O esforço para lembrar e a vontade de esquecer. Rodrigo Amarante. Ardor em coração firme e nascido. Pranto por belos olhos derramado. Incêndio em mares de água disfarçado. Rio de neve em fogo convertido. A. Em quais trechos ocorre a antítese? Indique-as.
no trecho B e C. No trecho B, nos pares açúcar, sal, doce e salgado. E no C, nos pares lembrar e esquecer. Em quais trechos ocorrem paradoxos? Indique-os. No trecho A e D. No trecho A, na expressão cego de te ver. No trecho D, nas expressões incêndio em mares e rio de neve em fogo convertido. Bom, aí nós vamos para a página 67. Página 67. Qual foi sua estratégia para diferenciar, certo? Qual foi sua estratégia para diferenciar as antíteses dos paradoxos? Olha aí. As antíteses, elas utilizam palavras de sentido oposto para criar efeitos poéticos. Já os paradoxos são ideias contrárias à normalidade e que por isso soam absurdas, tá bom? Qual o efeito do uso dessas figuras de linguagem nos trechos lidos? Mostrar os lados opostos das ideias e temas apresentados, ou seja, conferir maior expressividade e lirismo ao texto, né? O lirismo ele é muito importante. Vamos agora de anáfora, tá certo? Leia a seguir o trecho de um poema de Olavo Bilac, tá certo? Vamos ver aí o trecho de Olavo Bilac, tá certo? Em que Romeu pede à sua amada Julieta que saia à janela para que ele a veja. Repousa o espaço mudo, e maragem vês? Tudo é silêncio, tudo, calma, tudo, mudez. Abre a janela, acorda, que eu, só por te acordar, vou pulsando a guitarra, corda a corda, ao luar. Nós temos aí Romeu, Poesia São Paulo, Martim, Clarete, 2003, página 86. Que palavra se repete no penúltimo verso da primeira estrofe? A palavra tudo. Que efeito a repetição dessa palavra cria no poema? Enfatiza o silêncio presente na cena. A repetição de palavras no início de versos ou orações com a intenção de enfatizar uma ideia, né? Essa repetição proposital, ela é chamada de anáfora, tá bom? Aí vamos aí para a página 68. Inversão, tá bom? Leia a seguir algumas estrofes de um poema de Fernando Pessoa. Mar, manhã. Suavemente grande avança, cheia de sol a onda do mar. Pausadamente se balança e desce como a descansar. E a minha sensação é nula, quer de prazer, quer de pesar. Ébria de areia minha ondula, na onda lúcida do mar. Fernando Pessoa. Nos dois primeiros versos que verbo foi empregado? Qual é a transitividade dele, né? Avançar. Ele é intransitivo, sozinho ele tem o sentido completo, tá bom? Qual é o núcleo do sujeito a que ele se refere? Onda. Os elementos da oração que compõem esses dois primeiros versos seguem a ordem: sujeito mais verbo, verbo mais sujeito ou verbo mais complemento? O que é que vocês acham? Acertou quem marcou verbo mais sujeito. Esses termos da oração estão na ordem direta ou indireta? Aí você vai perceber que é na ordem indireta. O deslocamento, tá certo, de termos de uma oração rompendo com a ordem natural, sujeito, mais verbo, mais complemento, com a intenção de dar destaque aos determinados elementos, nós chamamos de inversão. O hino nacional brasileiro é marcado por uma das figuras de linguagem estudadas nessa seção. O trecho reproduzido a seguir exemplifica isso. Leia-o e responda as questões. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Duque Estrada, CS 21 de maio de 2018. A que aspecto do nosso país esse trecho do hino faz referência? A natureza. Com relação a esse aspecto, nos dois primeiros versos é feita uma comparação. Quais elementos são comparados? Teus risonhos lindos campos são comparados à terra mais garrida. Que locução conjuntiva foi utilizada para construir essa comparação? Mais do que. Aí você responde, a locução conjuntiva mais do que. Considerando a posição dos elementos comparados e a posição das partes da locução conjuntiva,
Pode-se dizer que a frase que forma os dois primeiros versos está na ordem. Veja bem. Considerando a posição dos elementos comparados e a posição das partes da locução conjuntiva, pode-se dizer que a frase que forma os dois primeiros versos está na ordem direta ou indireta? Está na ordem indireta. Que figura de linguagem está presente nesses versos? A inversão, né? Como seria? Teus lisonjes e do campo ser mais flores, do que a terra mais garrida. Um olá poético sobre diálogos de personagens cotidianos que ganham falas cheias de imagens e associações harmoniosas de palavras, em lã de vidro, diálogos poéticos, conversa o discípulo e o mestre, a avó e a neta, e também animais e objetos personificados, como a formiga e a cigarro, o lápis e a estrela, né? Então, a gente está fazendo aí a propaganda, né, o comentário desse livrinho que está aí do lado. Então, na sequência, né, vamos para a nossa orientação, para a nossa aula de hoje, tá bom? Aí nós vamos ter aí uma novela, situada entre o conto e o romance. A novela é um gênero literário que apresenta certa definição quanto às suas características. Delimitar as características do gênero literário. Novela não é tarefa fácil. Contudo, os estudiosos da literatura definiram alguns parâmetros para nos ajudar a identificar o estilo dentre os demais, sobretudo dentre os gêneros conto e romance, certo? Aí nós vamos ter aí o espaço. Da novela são indissociáveis. A pluralidade dramática definirá a pluralidade espacial, pois, de acordo com as ações dos personagens, podem ser continuamente deslocados para diferentes ambientes da narrativa. A linguagem tende a ser clara e objetiva, podendo variar de acordo com as circunstâncias históricas escritas na narrativa. Na novela não há um limite de personagem. O novelista pode acrescentar ou retirar personagens ao longo da trama, recurso que será importante para o fio da narrativa. Na novela nós temos o enredo, foco narrativo. A narração, ela segue um ritmo mais acelerado do que aquele empregado em um conto ou um romance, tá certo? Mesmo porque são as ações que norteiam a narrativa. Por esse motivo, a novela é um gênero tão conveniente à teledramatização ou à radiodramatização. O foco narrativo, ele representa a linearidade da novela, depende de um escritor onisciente, pois o novelista é aquele que sabe de todos os aspectos da narrativa, inclusive aspectos psicológicos de suas personagens. Podemos afirmar que a novela ultrapassa os limites do conto, por apresentar personagens mais elaborados, sendo que o mesmo acontece com tempo e espaço que são explorados mais detidamente na novela. Em relação ao romance, a novela apresenta menos situações ou acontecimentos, certo? E aí, a gente encerra, né, ficando aí a indicação da próxima aula, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Leia com bastante atenção o texto e até a próxima videoaula.